Fala, meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Vamos para mais uma aula de Direito Previdenciário. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, se assim como eu, você é um amante da madrugada, tá beleza? Tá tranquilo? Pois é, aulinha básica voltada para concurso público ou para o exame da OAB. É isso mesmo, ano que vem nós já temos direito previdenciário na OAB, né? E aí você vê a alegria do professor, mas quem deve estar mais alegre é você, caso você venha a fazer o exame da ordem. Ano que vem já está estudando, já está se preparando para a prova de Direito da Seguridade Social, para as questões aí que provavelmente cairão, né, no exame da OAB. Por outro lado, se você está se preparando para o concurso público do INSS, para carreiras de tribunais, principalmente agora esse ano, né, o que tudo indica, aí nós teremos concursos voltados para o Tribunal Regional Federal, para o Tribunal Regional do Trabalho, para o Tribunal Regional Eleitoral. Via de regra, geralmente, costuma-se cobrar a disciplina de Direito Previdenciário ou Direito da Seguridade Social, como queira, tudo bem? Na aula passada, a gente falou sobre a saúde pública. Na aula de hoje, nós vamos tratar aqui sobre a questão da assistência social. Recapitulando, né? Quando a gente fala de seguridade social, nós estamos falando de saúde, assistência, previdência. Na aula passada, falamos sobre a saúde pública. Na aula de hoje, a assistência e depois, é claro, o professor dará continuidade aqui à gravação de Previdência Social, que é tema muito forte, muito recorrente. A maior parte, digamos assim, eu diria das ramificações, né, da Seguridade Social entre saúde, assistência e previdência. Previdência é o que costuma cair com maior frequência aí nos concursos públicos e nas provas, tá bom? Caso você goste da nossa aula, curta, compartilha, divulgue, né? Ajude o professor a divulgar o canal, deixe o seu like, se gostou, né, é claro, e também comente aí, professor, você pode estar melhorando assim, assado, porque aqui a gente vai dar continuidade nessa pegada, colocando aula para vocês aqui semanalmente, gratuitamente. Não chega boleto na sua casa não, faca cega, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos embora, sem maiores churumelas, fica aí na tela então, vamos dar início agora, de fato, à nossa aula, tá certo? Assistência social, artigo que? 203 e artigo 204, de onde, gente? 203 e 204 da CRFB 88, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é isso mesmo, onde tem previsão da assistência social. Pois é, existe também a Lei 8742 de 93, 8742/93 e a Lei da Assistência Social, a Lei do LOAS, né, como muita gente chama aí na prática, tá certo? Mas a gente sabe que, na verdade, tudo parte de onde? Da Constituição Federal. E na Constituição Federal, como eu mostrei para vocês aí na tela, está no artigo 203 e 204, no que diz respeito à assistência social. Tranquilidade? Sigamos em frente, olha só. A assistência social ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, portanto, a assistência será prestada a quem, gente? A toda e qualquer pessoa, ou aquele ou aquela que necessitar, beleza? Então, se quem necessitar da assistência, é óbvio, preenchendo apenas um requisito, que nós veremos adiante, né? Independentemente de contribuição, ou seja, não se paga para ter acesso à assistência ou utilizar os serviços, né, ou benefícios da assistência social, não há necessidade de uma contribuição para a Seguridade Social, nem tampouco para assistência, porque como nós já aprendemos, a assistência social está dentro, é uma das espécies do gênero Seguridade Social, beleza? Tranquilo até aqui? Pois bem, o único requisito para ter acesso à assistência social nada mais é do que a necessidade de quê? Necessidade do assistido, tudo bem? Então, portanto, se aquele ou aquela que necessitar da assistência social, desde que seja, aspas, né, esteja em estado de vulnerabilidade, precariedade financeira, né, ou socioeconômica, nesse sentido, fará jus a estar recebendo aí o apoio, o auxílio da assistência social. E de regra, você pode parar e pensar onde você estiver assistindo esta aula aí, na tua cidade existe a Secretaria Municipal de Assistência Social, Descentralização
política, beleza? Tranquilidade? Então, vejam logo aí o que diz, Vejamos aí então uma questão já de plano aí sobre a assistência social. Veja, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então, portanto, isso aqui é até matéria de prova, né? Isso aqui costuma cair, ó, a iniciativa é dos poderes públicos, bem como da sociedade, que na verdade é um conjunto de ações. O que é Seguridade Social? É um conjunto de ações, né, que envolvem o que? Os poderes públicos, bem como a sociedade, beleza? Destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, relembrando, recapitulando, porque tem aula aí aqui no canal assim, ó, assistência, previdência e saúde, a famosa tecla SAP, ó, é S de saúde, A de assistência e P de previdência, beleza? Acerca da Seguridade Social, julgue o item subsequente. Situação hipotética. João, com 65 anos de idade, João já é um idoso, tá? O caráter idoso aqui, na verdade, é a partir dos 65 anos. Não possui meios de prover a própria manutenção nem a de sua família, cuja renda mensal per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. A renda mensal per capita, para você que não sabe, é você dividir por cabeça, né, pelas pessoas que integram ali o grupo familiar. É inferior a 1/4 do salário mínimo. Você vai pegar um salário mínimo, 1.212, faça a conta aí, que eu não vou me lembrar de cabeça agora, e vai dividir em 4 partes, tá ok? Não vai chegar aí a casa, eu acredito eu, na casa de R$400, R$403, se eu não estiver errado, aqui de cabeça, conta de padaria, beleza? Então, portanto, a gente tem aí 448, 412, e não chega a isso não, gente, minto, porque hoje está 1.212 o salário mínimo. Divide aí que você vai encontrar, vai dar menos do que isso, é claro. Vai dar aí, no mínimo, isso é R$300, 304. Agora o professor acertou, não ri não, faca cega, presta atenção na prova, na sua questão aí, ó. Na assertiva, nessa situação, João só pode requerer o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social se tiver contribuído para a Seguridade Social, certo ou errado? Repetindo, nessa situação, João só pode requerer o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social se tiver contribuído para a Seguridade Social. Dê uma pausa aí, responda para mim e me diga, verdade ou mentira? Certo ou errado? Deu pausa? Respondeu? Vou dar um tempinho. Vou até tomar uma água, ó. Vai lá, responde aí. Vou tomar uma água aqui enquanto você responde. Pronto. Já estamos de volta. Esse, na verdade, gente, como a gente acabou de ver, ó, a assistência social será prestada a quem dela necessita, independentemente de contribuição. E o único requisito, como eu falei, é a necessidade do assistido ou do requisitante. Então, nesse caso, não há necessidade de quê? De contribuição, faca cega. Você não precisa ter contribuído não, beleza? Você simplesmente necessitou, você pode requerer, desde que haja o preenchimento do requisito, como nós vimos aí na questão da renda per capita aí, inferior a 1/4 do salário mínimo. Você vai pegar 1/4 e dividir o salário mínimo em 4 partes, né? E aí você vai pegar lá, digamos, tem 5 pessoas na tua casa, no teu grupo familiar, dividido por um salário mínimo, vai dar uma renda inferior, com certeza, a 1/4. Então, portanto, se vocês necessitam, você fará jus ao recebimento aí do benefício, né, da assistência social. Nesse caso aqui, se tiver contribuído, não. Resposta, portanto, é errada. O gabarito da nossa questão é errado, porque não há necessidade de contribuição, como a gente viu. Seguindo adiante, olha só. Quais são os objetivos da assistência social? Se você puder memorizar, beleza. Tá no artigo 203 da CRFB 88, beleza? Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Os objetivos da assistência social são os seguintes. Primeiro, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segundo, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Isso aqui cai, viu? Esse inciso segundo cai, ó, amparo às crianças e adolescentes carentes, tá? Que como um dos requisitos ou como um dos objetivos aí de quem, gente? Da assistência social.
Vamos embora. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Se ligue, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Isso é papel da assistência, um dos objetivos a serem alcançados pela assistência. Inciso 4º, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Então, portanto, veja que o objetivo da assistência social também é habilitar ou reabilitar essas pessoas para que elas possam viver em comunidade, tá certo? É porque, assim, não sei se você já teve a oportunidade de ir num centro de referência ou conversar com alguém que lá trabalha, que você vai sentir, vai ouvir histórias e mais histórias sobre o que se passa na comunidade, aí no seu município, na sua localidade, bem pertinho de vocês, tá? Realmente, se tiver essa oportunidade, é muito enriquecedor, sobretudo para que você possa estar trabalhando e contribuindo, ajudando aí a assistência na sua cidade, beleza? Tranquilidade? São objetivos ainda continuando, ó. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Então, portanto, é um salário mínimo se a pessoa ela é portadora de deficiência ou ao idoso, tá certo? 65 anos, desde que comprove que não possuir meios de prover a sua subsistência, a sua manutenção, beleza? Ou de tê-la provida por quem? Por sua família, conforme dispuser a lei. Inciso 6º, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. A gente sabe que nos dias atuais isso é uma realidade muito grande em nosso Brasil, tudo bem? A gente saindo um pouquinho da nossa bolha, a gente vai perceber que existem inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade, bem como em situação de pobreza ou extrema pobreza, aí mesmo no seu município. Digo isso porque o professor mora no interior, tá certo? É um cara interiorano, foi criado e amargurado aqui no interior e que, portanto, aí eu sei muito bem que ainda assim existem inúmeras pessoas que padecem, né, que necessitam, na verdade, aí desse apoio da assistência social, trabalho importante que necessita da gente. Nada mais justo do que a gente poder colaborar com essas pessoas também, tudo bem? Sigamos em frente. Olha só, mais uma questão aí pra gente ir treinando, né, aquecendo os motores, se ligue, ó. O benefício assistencial do idoso previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Você deve se lembrar que a Lei 8742 de 93, beleza, não se esquece não. 874293, tá certo? Diz o seguinte: esse benefício assistencial previsto ao idoso, como a gente viu, ou até mesmo ao portador de deficiência, né, com base na lei orgânica da assistência social, inciso A, a linha A, dá direito a abono anual? Não, não tem direito a abono anual, isso aí seria o 13, né, o 13º. A linha B, gera pensão por morte? Também não gera pensão por morte. É isso que diferencia, na verdade, do benefício lá do segurado especial. Aquele benefício de um salário mínimo ou até mesmo uma aposentadoria por idade, né? No patamar de um salário mínimo aí concedido, ainda que é aquela pessoa que contribuiu, que vem contribuindo ao longo dos anos, tá? Mas que recebeu um salário mínimo, quando essa pessoa morre, via de regra preenchendo os requisitos da lei, salvo engano, lá do artigo 77 da U213, vai falar quais são os requisitos atuais, né, para gerar esta pensão por morte. A linha C, exige idade mínima de 65 anos? Rapaz, eu acho que sim, mas aí você para e pensa, pô, mas o idoso não são 60 anos que se alcança o idoso? Lá, Estatuto do Idoso, salvo engano, é a Lei 10.741. Não é isso não, professor? Pois é, pelo Estatuto do Idoso, sim. Para fins previdenciários ou para fins de lei orgânica da assistência social, aplica-se a idade mínima dos 65 anos, quer seja para a mulher, quer seja para o homem. Exige contribuição, a gente viu também que não. Então, portanto, diante do que nos fora questionado aqui, ó, o que sobra para a gente como gabarito da nossa questão? Exige idade mínima de 65 anos. Se você for ler a lei 874293, você vai encontrar isso daí lá. Tranquilidade até aqui? Então, portanto, gabarito, ó, a linha C de casa. Vamos para frente, porque atrás vem gente. Após análise dos objetivos da assistência social, nota-se que eles englobam serviços prestados e benefícios. Se caísse na sua prova, por exemplo,
que na esfera da assistência social são, digamos assim, ou preenchidos, né? Digamos assim, a assistência social, são requisitos da assistência social, tanto os serviços prestados quanto os benefícios. Estaria certo ou errado? Estaria certo. A assistência social, ela presta serviço, bem como benefícios também concedidos. E a gente sabe que esses benefícios, na verdade, embora seja um benefício assistencial, preste atenção, faca cega, porque isso, na verdade, não é a assistência social lá, a Secretaria Municipal, que vai pagar esse benefício. Quem faz a gestão desse benefício, aí, na verdade, embora seja da União, é o INSS, a autarquia, né? Onde você vai trabalhar amanhã. Então se ligue que você vai estar analisando esses processos administrativos lá quando você for técnico do Seguro Social, beleza? Então a assistência social, além dos benefícios, ela também presta serviços, beleza? Tranquilo? Se ligue, vamos embora aí, ó. Já coloquei se ligue porque é para você ter atenção e não cochilar para o cachimbo não cair. Os benefícios assistenciais são devidos somente aos brasileiros e estrangeiros naturalizados. Enquanto brasileiro, beleza, né? Brazuca, tá tranquilo? Mas se for um hermanos, né? Os argentinos, digamos assim, for um argentino, o cabra é estrangeiro, mas se naturalizou aqui no interior, no sertão, no sangrento, né? Então, portanto, é um brasileiro, é um estrangeiro naturalizado. Então, segundo o decreto número 6.214 de 2007, a esse estrangeiro aqui naturalizado é devido o BPC, Benefício de Prestação Continuado, o que nós chamamos de, para muitos, né, BPC-LOAS na prática. Então, portanto, é devido tanto aos brasileiros e aos estrangeiros naturalizados. Por que o professor está grifando, marcando esse negócio de amarelinho aqui, né? E domiciliados no Brasil. Por que eu destaquei isso aqui de amarelo, gente? Porque esse é o entendimento do decreto 6.214 de 2007, conforme está aqui na sua tela, ó, bonitinho, e agora eu estou rabiscando. Então, conforme o decreto, os estrangeiros naturalizados. Mas, o Supremo Tribunal Federal, RE 587970, vai dizer pra gente o seguinte, olha, se ligue, presta atenção, segundo o STF, se houver uma blindagem de questão, segundo a STF, a condição de estrangeiro residente no Brasil não impede o recebimento de benefício de prestação continuada, BPC. Aí você, certo ou errado? Você vai lá e marca errado, porque tem que ser o estrangeiro residente, mas ele tem que ser naturalizado. Olha só, se ele é residente, todo e qualquer estrangeiro residente no Brasil terá o amparo da assistência social, desde que não possua condições de manter a sua existência ou de tê-la mantida por sua família, ou não, desde que não esteja vinculado a nenhum regime de previdência lá no exterior, ou desde que ele seja deficiente, tá certo? Não se faz necessário, então, um requisito conforme o decreto 6.214 de 2007, que a gente viu aqui, ó, conforme esse decreto, não há necessidade de que ele seja naturalizado, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, beleza? Pois bem, seguindo então adiante, diz o seguinte, olha, a tese de repercussão geral aprovada foi a seguinte, lembra que, estando se tratando de um RE, recurso extraordinário, mas que teve uma repercussão geral, essa decisão, nesse recurso extraordinário, a gente sabe que em tese ele tem vinculação entre as partes, porém, uma vez declarada a repercussão geral, alcança o que nós chamamos de erga omnes. Olha só que palavra linda, hein? Erga omnes. Ou seja, alcança toda uma coletividade, abarca tudo, né? Geral para todo mundo, inclusive os órgãos da administração pública, vincula o poder judiciário, tá certo? Então, fixou-se essa tese da seguinte forma: os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social, prevista no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Os requisitos são miserabilidade, renda per capita inferior a 1/4 salário mínimo, bem como, né, se você tiver uma idade aí superior a 65 anos. É óbvio que na prática, hoje no mundo, né, principalmente no dia a dia, a gente sabe que isso daí só alcança, gente, na prática,
você fazendo uma análise caso a caso, né, para se aferir e se constatar se de fato a pessoa é ou não miserável para fins de recebimento desse benefício. Então, portanto, se ligue, como eu falei, para o STF, você sendo um estrangeiro residente no Brasil, você faz jus a estar recebendo o benefício, desde que cumpridos os requisitos constitucionais, tá certo? E os requisitos legais, Lei Infraconstitucional 874293, se ligue, Lei Orgânica da Assistência Social, é porque geralmente na prática a gente fala de LOAS, né? Você já deve ter ouvido muito falar o BPC LOAS, né? Principalmente se você tem uma afinidade aí com o direito previdenciário. E se não teve também, você vai ter quando passar no seu concurso. Tranquilidade? E se você passar na OAB, estiver estudando aqui para a OAB, quando você passar, for advogar na área previdenciária, você também vai conhecer esta fala, esse jargão aí na prática forense. Tudo tranquilo? Vamos embora! O que significa, então, ser necessitado para fazer jus às prestações assistenciais? O que significa? Significa que o requisitante ele não pode ter condições financeiras satisfatórias, ou seja, o cara tem que ser pobre, né? Pobre na acepção do termo, porque o rico também, olha só o que o professor vai dizer, tá até aqui embaixo, o rico também pode sim, né, receber aí o auxílio ou o apoio da assistência social. Ó, professor, é mesmo? É sim, faca cega, porque, ó, por outro lado, para ser beneficiado pelos serviços assistenciais, a situação de necessitado ela não está relacionada com os rendimentos. Gente, eu posso ganhar 10 pau por mês. Eita, um dia eu chego lá. Posso ganhar 10 pau por mês e, na verdade, ser um necessitado aí, né, digamos assim, da assistência social. O exemplo que eu falo aqui, ó, Maria, que é rica, né? É rica e ela pode, por exemplo, necessitar o quê? De forma teórica, é óbvio, né? Sentir-se necessidade de informações acerca de quê, gente? Da sua gestação, tá beleza? Então, portanto, os serviços da assistência social aqui, via de regra, eles são gratuitos, eles não precisam, não tem ônus algum, não há necessidade de uma fonte de custeio. Então, não há os requisitos como a gente tem, por exemplo, para a concessão de um determinado benefício de prestação continuada, o BPC LOAS, como nós chamamos. Então, o caráter financeiro vai ter que ser analisado na prática. Então, lembre-se de que uma pessoa teoricamente rica ou uma situação confortável pode sim necessitar, por exemplo, de uma assistência social, necessitar do Estado. Eu peguei um exemplo aqui, posso citar para vocês, de um cliente que tem uma situação confortável, um cara poder aquisitivo razoável, né? Porém, a gente teve que buscar, por exemplo, o apoio do Estado na saúde. A saúde a gente sabe que é integrada, né? Um dos tópicos, digamos assim, uma das fatias, uma das espécies, né, integrantes aí da Seguridade Social. E a saúde, na verdade, ele precisava de um remédio, direito de todos, dever do Estado, né, assistência à saúde. E esse remédio, uma caixinha, estava custando aí 13 mil reais, o cara não tinha condições de pagar isso. O cara aposentado recebia um salário mínimo, mas ele, como toda a vida foi autônomo, teria algum patrimônio para poder dispor. Mas perceba que é dever do Estado, é um direito dele estar recebendo 13 mil reais para ele, não tinha como, era inviável. Então perceba, ele era pobre de Jó, preenchia os requisitos para estar recebendo o BPC LOAS? Não, mas necessitou do apoio da saúde ou necessitou do auxílio da Seguridade Social, assim como também pode necessitar da assistência para um determinado acompanhamento psicológico, beleza? Isso acontece muito, se ligue aí, saia da bolha. A assistência social será organizada com recursos do orçamento da Seguridade Social, devendo seguir as seguintes diretrizes. Permita o professor molhar a garganta. Descentralização político-administrativa. Então veja, ó, a assistência social, ela tem o quê? Diretrizes a serem seguidas. São duas diretrizes. A primeira delas é a descentralização político-administrativa, ou seja, cabe a coordenação dessa descentralização à esfera federal para com a União. Isso cai, gente, em prova, tá? E a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal. Você já ouviu falar? Para e pensa. Ó, pega a visão. Aí no seu município tem CREAS, tem CRAS, tem Secretaria Municipal de Saúde, de Assistência. Então esses programas lá existem, faça uma visita, conheça para você se inteirar e aí você vai se lembrar dessa aula aqui. Então, na realidade, a coordenação está na esfera federal, bacana, tranquilidade, 100%. E a coordenação, na verdade, e a sua execução dos programas, tá? Dos programas, tá onde? Na esfera estadual e
municipal, bem como entidades beneficentes de assistência social também pode estar fazendo tanto a coordenação e a execução desses respectivos programas. Beleza? Tudo certo? Tranquilidade? Olha só, a outra diretriz é essa, ó, participação da população, né? Não faria sentido algum a gente falar de assistência social e não ter uma integração com a população. Afinal de contas, quem necessita da assistência social é a população. Então, a diretriz é participação da população. Por meio de quê, gente? De organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações de todos os níveis. Então, portanto, vejam que são duas diretrizes. A primeira delas, descentralização político-administrativa. A segunda, participação da população. Beleza? Tranquilo? E é claro, mais uma questão, olha só. São diretrizes para a organização das ações governamentais na área da assistência social. A descentralização político-administrativa e a participação da população por meio de organizações representativas. Certo ou errado? Se você errar, faca cega, você tá bom de tomar um peteleco, tá certo? E aí, certo ou errado? Gabarito certo, né, gente? A gente acabou de ver que são diretrizes da assistência social, a descentralização político-administrativa, bem como a participação da população através de quem? Das organizações representativas ou beneficentes. Tranquilidade, tranquilo? Bom, então, portanto, a gente chega ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado, eu espero estar te ajudando nessa caminhada, tá certo? Para que você obtenha o sucesso da aprovação e consiga gabaritar direito previdenciário na prova que você venha fazer, beleza? Beijo grande do professor Marcos Paulo Araújo, é um prazer enorme ter a sua companhia. Vejo você na próxima aula. Ops, deixa o seu like aí, pô. Chegou até aqui, deixa o like aí, dá uma moral pro professor, beleza? Fique com Deus, gente. Vejo vocês na próxima. Até a próxima. Valeu, fui!